Estudo do sinal da função afim. Vem comigo nesse exemplo, teste de sala da página 28. Olha só o teste número 2. Foi dada a função do primeiro grau, a propósito, menos x, ou melhor, menos 6x mais 72. Bom, em primeiro lugar, para estudar o sinal, que é o que ele está pedindo no problema, a gente vai fazer o gráfico da função, ok? Então vamos esboçar esse gráfico aqui, vou fazer ele amarelinho. Ele é decrescente, passando aqui no ponto 72, e eu vou te perguntar, que ponto é esse? Esse é muito importante, esse é a raiz, né? Nesse par ordenado ali, a gente tem y valendo 0, né? E aí, qual é o valor de x que zera a função? Né? Então, para achar a raiz, isso vai ser muito importante para a gente estudar o sinal, né? Tem que achar a raiz. Menos 6x mais 72. Isso quer dizer, então, igualar essa função aqui a zero. Qual é o valor que zera ela? Vamos lá. 72 igual a 6x. X igual 72 dividido por 6. 12, né? Então, aqui é o x12, né? É o x12 que torna o y zero. Então, a gente tem dois pontos-chave aí. A função está bem desenhada e agora a gente vai começar, a gente vai poder estudar o sinal da função. Pessoal, é o seguinte, ó, a jogada é essa. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a função à direita da raiz e o que está acontecendo com a função à esquerda da raiz, tá? Porque na raiz a gente sabe o que está acontecendo com a função. A função está valendo zero. Quando eu falo o que está acontecendo com a função, eu estou falando assim, o que está acontecendo com o y. Qual é o sinal do y, né? Então, quando a gente pensa assim, ó, eu vou fazer só a reta aqui horizontal, só o eixo x, tá? Vamos botar o 12 ali. Qualquer valor nessa função aqui, ó, qualquer valor em cima da linha amarela, qualquer valor que esteja à direita do 12, eu vou te perguntar como é que é o y nesses pontos. É positivo ou é negativo? Tu vai me dizer, é negativo. Agora é a esquerda do 12. Vocês estão vendo que eu estou à esquerda do número 12, né? Como é que é o y nesses pontos aqui? Como é que é a função naqueles pontos? Positiva. Então, eu quero saber qual é o sinal da função, ou seja, qual é o sinal do y. Pessoal, f de x é igual a y. Quando eu falo a palavra função, eu estou falando y, certo? Então, é isso. Aí a gente vai escrever exatamente assim, ó. Olha, a função é maior do que zero para x menor do que 12. Para qualquer x menor do que 12 aqui, a função é maior do que zero. A função, o y é positivo. Agora outra, a função é negativa. A função é menor do que zero. Em que intervalo? Para x maior do que 12. À direita, né? À direita do 12. E a função é exatamente igual a zero quando? Para um valor de x igual a 12. Simples assim, gente. Assim a gente estuda o sinal, tá? Então, só precisa fazer a reta horizontal, ou seja, só precisa ver o eixo x, tá? E tu precisa te perguntar como é que é o y naquela região ali, certo? Uma outra maneira da gente ver isso é a seguinte, ó. O y, a lei da função aqui é menos 6x mais 72. O que isso quer dizer, esses sinais negativos aqui, ó? Que qualquer valor de x que tu colocar aqui dentro, ó, que esteja nessa região, ou seja, que seja um número maior do que 12, por exemplo, bota um número maior que 12 ali, 20. Faz a conta agora. Quanto dá menos 6 vezes 20 mais 72? Não deu um resultado negativo? Claro que deu, né? Agora, ó, pega a mesma função, menos 6x mais 72. Pega um valor que esteja à direita do 12 aqui. Desculpa, pega um valor que esteja à esquerda do 12. Sei lá, 10. E aí? Faz a conta. Qual é o sinal desse resultado aqui? Claramente deu menos 60 mais 72, né? Isso tem um sinal positivo, né? São aqueles sinais que eu coloquei ali. Perfeito? É assim que a gente estuda o sinal da função. Então, acha a raiz e veja o que acontece com a função à direita dessa raiz e veja o que acontece à esquerda. Quando eu digo a função, eu estou falando o y. Veja o sinal do y naquele intervalo. Ó, vamos mais uma. Questão 3 de sala. A mesma questão, tá? O mesmo tipo de questão. É para analisar os sinais aí dessa função. Deixa eu melhorar ela aqui. Eu gosto de enxergar assim, ó. 5x mais 25, tá? Vamos fazer o gráfico?
Lembrando, não precisa fazer o gráfico completo, tá? Mas como a gente ainda está estudando isso, vamos lá. 25 é o ponto de corte aqui. A função é crescente agora, porque esse cara é positivo, né? E aí eu te pergunto quem é esse? A raiz, essa é a peça-chave aqui para estudar o sinal, né? 5x mais 25. Para achar a raiz é só igualar a zero. Isso aqui vai dar 5x igual a menos 25 e o x vai ficar igual a menos 5. Menos 5. Então tá aí. Pessoal, dá para perceber aqui, ó, que nesses pontos aqui a função, o y é positivo. E à esquerda do menos 5, quando a gente pensa nesses pontos aqui, o y aqui é sempre negativo. Tá? Vamos colocar assim, ó. Negativo. Então, já está feito o estudo da função. A gente tem aquela raiz ali, menos 5, e a gente sabe que à direita do menos 5, o resultado vai dar positivo. À esquerda do menos 5, o resultado vai dar negativo. Isso é estudar os sinais da função. Qual era a pergunta? A letra A, a função é positiva, né? Para quais valores de x a função é positiva? Então, respondendo a letra A, a função é maior do que zero. Para quais valores de x? Para qualquer x que seja maior do que menos 5. Será que isso é verdadeiro? Testa. Testa um valor maior do que menos 5. Menos 1, por exemplo. Coloca o menos 1 aqui, faz a conta. E aí? Quanto deu? E aí, a função, o y, é positivo ou não é? É. Exatamente isso. O que ele pede na letra B? Deixa eu ver. Na letra B ele quer assim. Para quais valores de x a função é negativa? Vamos escrever bonitinho. A função é menor do que zero. A função é negativa para x. Olha lá, ó. Para x menor do que menos 5. E na letra C ele quer saber quando é que a função é nula. A função é igual a zero para um número x igual a menos 5. Esse é o cara que anula a função. Isso aí, pessoal, é estudar os sinais de uma função. Um ponto muito importante no mundo das funções. Não só na função do primeiro grau, mas em todas as que virão pela frente aí. Até logo mais, moçada. Valeu!